Olá, eu sou Pedro Miguel do canal Chamado dos Escolhidos e hoje quero falar com você sobre algo que define a vida espiritual de qualquer escolhido. Algo que poucos percebem, mas que determina quem avança e quem permanece parado. Você já parou para refletir sobre quantas oportunidades perdeu por hesitar? Quantas portas deixaram de se abrir por medo de decidir? Quantos momentos Deus falou e você permaneceu imóvel, esperando o momento certo, sem perceber que o momento certo só existe quando a fé se move, quando a coragem se manifesta, quando a ação acompanha a revelação. Cada decisão tem um preço, e enquanto você hesita, enquanto você não escolhe, enquanto você permanece em cima do muro, o inimigo se movimenta silenciosamente, posicionando ataques, atrasos e confusão, porque quem decide, mesmo com medo, já está protegido, mas quem hesita se torna presa fácil. A indecisão é mortal e muitas vezes silenciosa. Ela abre brechas no coração, ela permite que a dúvida se instale, que a confusão se aproxime, que oportunidades espirituais sejam desviadas. E enquanto você pensa que esperar é prudência, o mundo espiritual já está se movimentando. Cada indecisão tem consequências, e enquanto você vacila, o céu observa, mas o inimigo aproveita. E a hesitação, que parece inofensiva, pode custar muito, porque quem hesita perde tempo, energia e posicionamento, e a vida espiritual é sobre tempo certo, decisão certa e ação com fé. Você já sentiu aquela inquietação no peito, aquela voz interior dizendo avance, mas você titubeou, achando que precisava esperar mais, que precisava entender melhor, que precisava de segurança absoluta? Esse é o momento em que o Espírito Santo está chamando você à decisão. E é exatamente nesse instante que o inimigo atua. Ele cria distrações, ele apresenta caminhos falsos, ele coloca medo, dúvida e desconfiança. E enquanto você permanece indeciso, oportunidades reais passam despercebidas, e aquilo que Deus planejou para você se atrasa. O inferno espera pelos indecisos, porque ele não precisa atacar quem já caiu. Ele persegue quem busca, quem ora, quem deseja, mas que não decide, que assim mantém muitos escolhidos presos em ciclos de hesitação, sem avanço e sem proteção plena. A decisão correta liberta, ela protege. Ela acelera o propósito de Deus, mas a indecisão abre portas para ataques espirituais, confusão emocional e atrasos inevitáveis. Quem não decide, dá espaço para que o inimigo manipule situações, pessoas e oportunidades. E muitas vezes o escolhido nem percebe que cada hesitação é aproveitada para desviar seu foco, para confundir seu coração, para atrasar seu destino. Enquanto o indeciso vacila, o decidido avança, mesmo com medo, mesmo inseguro, mas protegido pelo céu. Não existe escolha neutra. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada atitude tem consequência. Quando você opta por hesitar, você permite que o tempo se torne inimigo, que as oportunidades passem e que ataques espirituais encontrem brechas. Mas quando você decide, mesmo com medo, mesmo titubeando, mesmo sentindo fraqueza, você ativa a proteção divina. Você coloca sua fé em movimento. Você posiciona sua vida de acordo com o propósito de Deus. E mesmo que enfrente dificuldade, mesmo que tropece, mesmo que sinta dor, você recebe honra, proteção e avanço, porque Deus honra quem se posiciona. O inimigo sabe que quem decide, mesmo com falhas, não será facilmente destruído. Ele sabe que quem se move com fé recebe cobertura, direção e favor. Mas quem permanece em cima do muro, quem procrastina, quem vive na dúvida, se torna alvo fácil. E enquanto você pensa que está seguro esperando, portas se fecham, oportunidades desaparecem, relacionamentos são desviados e bênçãos que poderiam chegar passam despercebidas. A indecisão é sutil, silenciosa, quase imperceptível, mas o preço dela é alto.
E muitos escolhidos têm sofrido por não reconhecerem o momento de agir, de avançar, de se posicionar. Cada decisão espiritual, emocional ou moral tem impacto. Quando você escolhe esperar com discernimento, ouvindo a voz de Deus, você se posiciona com sabedoria. Quando você hesita sem buscar direção, sem oração, sem fé, você se torna vulnerável. E o inferno observa. Ele aproveita cada brecha. Ele se posiciona em cada área da vida. Espiritual, emocional, familiar, financeira, relacional. Ele cria distrações, confusões e pressões. E quem não decide, mesmo sendo escolhido, acaba se tornando presa. Não por falta de fé, mas por hesitação. Por falta de coragem de avançar. Por dúvida constante que paralisa o coração. O céu não muda o plano por causa da sua indecisão. Mas a sua hesitação permite que ataques espirituais, atrasos e confusões se instalem. Enquanto o indeciso vacila, o decidido cresce, avança e manifesta. E mesmo diante do medo, da fraqueza ou da falta de compreensão total, quem decide recebe proteção divina. Quem escolhe, mesmo imperfeitamente, é abençoado, é protegido, é acelerado no propósito. E isso mostra que a indecisão tem um preço, que o silêncio da hesitação não é neutro, que o tempo perdido não volta, e que cada momento de dúvida precisa ser reconhecido e confrontado com ação e fé. A dúvida constante paralisa. Ela diminui a fé, cria confusão, enfraquece a alma. Ela faz questionar os sinais de Deus, questionar os sonhos, questionar a própria voz interior. E enquanto o coração fica preso em indecisão, oportunidades passam, portas se fecham. O plano de Deus não é cumprido da forma ideal. E a proteção que poderia estar ativa fica inativa. Mas quem decide, mesmo com medo, mesmo incerto, mesmo com fragilidade, avança sob cobertura, sob favor, sob proteção. E o céu honra essa escolha, mesmo que imperfeita. A decisão não precisa ser perfeita, mas precisa ser tomada. A ação não precisa ser completa, mas precisa começar. O caminho não precisa estar totalmente claro, mas precisa ser trilhado. E quem decide, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo enfrentando oposição, recebe proteção, honra e avanço. Porque Deus honra os que se posicionam, que avançam, que não permanecem no talvez, que não se detêm pelo medo ou pela dúvida. E é por isso que hoje eu te digo, cada decisão tem um preço, e o inferno também espera pelos indecisos, enquanto muitos permanecem paralisados, esperando por um sinal perfeito, por uma clareza total, ou por um momento ideal que nunca chega. O mundo espiritual não espera. Ele atua com precisão. E aqueles que não decidem se tornam vulneráveis, expostos a ataques silenciosos que corroem a fé, desgastam a alma e atrasam o propósito. Cada momento de hesitação é um espaço que o inimigo preenche com confusão, com medo, com dúvida, com oportunidades perdidas, e mesmo que você ore, mesmo que jejue, mesmo que busque respostas, se não houver decisão, a proteção plena não se manifesta. E aquilo que poderia ser uma vitória se transforma em atraso. Deus honra quem se posiciona. Mas enquanto você titubeia, o inferno age, aproveitando cada brecha, cada talvez do coração humano. Você já sentiu aquela sensação de estar no limiar entre o avanço e a estagnação? Entre o que Deus deseja e o que o mundo oferece? Entre a fé ativa e o medo que paralisa? Esse é o ponto exato onde a escolha se torna decisiva. E o escolhido precisa entender que cada indecisão tem peso, tem consequência, tem repercussão espiritual. A vida não é neutra. Cada ação gera efeito, cada silêncio gera vazio. Cada hesitação cria espaço para o inimigo se mover. E enquanto muitos buscam sinais espetaculares, revelações instantâneas ou confirmações claras, o que Deus pede é simplesmente que você decida, que você avance, que você se posicione com fé, ainda que tremendo, ainda que incerto,
ainda que a lógica humana diga que não é o momento. Porque o momento perfeito é aquele em que você escolhe obedecer e não o momento que você cria para si mesmo. A indecisão é um veneno sutil. Ela não grita, ela não aparece de forma dramática, mas corrói lentamente, enfraquece a fé, distorce a percepção, cria ansiedade e confusão. Quem vive em cima do muro não percebe que está preso, que está vulnerável, que está sob ataque constante. E enquanto você pensa que esperar é prudência, na realidade, você está dando espaço para que o inimigo desvie seu foco, manipule suas emoções, desorganize seu espírito e até mesmo comprometa relacionamentos e oportunidades. Cada momento de dúvida é um terreno fértil para a confusão, para o atraso e para o desânimo. E muitos escolhidos têm sido derrotados, não por falta de fé, mas por hesitação, por medo de decidir, por procrastinar o passo que deveria ter sido dado. Deus não muda o plano por causa da sua hesitação, mas Ele observa que o tempo da espera pode ser usado para maturação, para oração, para discernimento. Porém, há uma linha tênue entre esperar com fé e procrastinar por medo. Enquanto você titubeia, o inferno age, e cada indecisão se torna oportunidade para ataques espirituais, pressões externas e desvio do propósito. A vida espiritual é dinâmica, é tempo, é oportunidade, e quem não decide, acaba vendo portas se fecharem, relacionamentos se romperem, convites se perderem, sonhos serem atrasados e bênçãos deixarem de chegar. Mas quem decide, mesmo com medo, mesmo incerto, mesmo frágil, avança protegido, abençoado e acelerado no propósito de Deus, porque a decisão com fé ativa a cobertura divina e cria posição espiritual. O chamado para decidir é constante. Deus não nos convida apenas a obedecer, mas a escolher, a avançar, a nos posicionar em fé, mesmo quando não entendemos todos os detalhes, mesmo quando a lógica humana questiona, mesmo quando o coração treme. A decisão correta não depende da ausência de medo, mas da presença de fé. E enquanto você vacila, o inimigo observa, planeja, manipula e aproveita cada momento de indecisão. Por isso, a escolha não é apenas um ato emocional, mas um ato espiritual. Um posicionamento de fé que determina proteção, direção e avanço. E cada escolhido precisa compreender que hesitar em momentos de decisão abrir espaço para o inimigo agir. O indeciso se sente seguro, esperando sinais claros. Mas muitas vezes, esses sinais nunca chegam da forma que ele espera. Deus trabalha com pessoas dispostas a avançar, mesmo sem todos os sinais, porque a fé que move montanhas é aquela que decide, que age, que se posiciona, que não permanece paralisada. E enquanto você vacila, enquanto você espera o momento perfeito, o inimigo se movimenta silenciosamente, desviando relacionamentos, confundindo emoções, trazendo distrações e criando atrasos. E muitos escolhidos têm visto planos, sonhos e destinos atrasarem simplesmente por hesitar. Mas aqueles que decidem, mesmo com imperfeições, mesmo com medo, mesmo diante de dúvidas, avançam com proteção, cobertura e honra. É preciso compreender que a decisão não precisa ser perfeita, mas precisa ser tomada. Que a ação não precisa ser completa, mas precisa começar. Que o avanço não precisa ser total, mas precisa ser iniciado. E quem decide ativa o favor de Deus, a cobertura divina, a proteção espiritual e o cumprimento do propósito. Enquanto isso, quem hesita permanece vulnerável, exposto e sujeito a ataques, atrasos e confusão. E o inferno espera exatamente por isso, porque a indecisão cria brechas e o céu honra quem escolhe, mesmo imperfeitamente, mesmo com medo, mesmo em meio à incerteza. Cada decisão tomada em fé fortalece o espírito, alinha o coração com o propósito divino, cria proteção e acelera o destino. Cada hesitação gera atraso, abre portas para confusão, enfraquece a fé e permite que ataques aconteçam.
e a vida espiritual é feita de decisões. Não existe neutro. Não existe talvez quando o chamado de Deus é claro. Cada passo em fé, mesmo pequeno, tem poder de proteger, de honrar e de acelerar o propósito. E cada hesitação tem preço, exposição e consequência. E é por isso que o escolhido precisa decidir, agir e avançar, mesmo com medo, mesmo incerto, mesmo imperfeito. Porque o céu honra a coragem, a fé e a decisão. Chegar à parte final desta jornada é compreender que o tempo de indecisão não é apenas um desafio externo, mas uma batalha interna. Cada coração vacilante é campo de guerra. Cada mente confusa é território disputado. E cada escolha adiada é oportunidade que o inimigo aproveita para a confusão, atraso e até derrota espiritual. Mas há um segredo que poucos compreendem. A decisão tomada mesmo em medo, mesmo em incerteza, mesmo com dúvidas, ativa a proteção divina, fortalece o espírito, alinha o propósito e acelera o destino. O escolhido não espera a perfeição, ele escolhe coragem, fé, atitude e movimento. E é exatamente isso que o céu honra. Por isso, você precisa entender que cada passo em direção ao que Deus ordena, mesmo que pequeno, é maior que qualquer hesitação. E cada hesitação abre portas que deveriam estar fechadas. O inferno não dorme, não descansa, não vacila. Ele observa, planeja, manipula, espera, porque ele sabe que os indecisos são vulneráveis. Quem vive em cima do muro atrai distrações, confusão emocional, ataques espirituais e atrasos que poderiam ter sido evitados. Cada momento de dúvida é uma brecha. Cada indecisão é um convite silencioso para que o inimigo interfira, para que a fé seja questionada, para que o propósito seja adiado e mesmo que haja oração, mesmo que haja jejum, mesmo que haja busca por respostas, a hesitação enfraquece, paralisa e limita a manifestação do favor de Deus. O escolhido precisa decidir, mesmo imperfeito, mesmo inseguro, porque a fé que honra a Deus não espera a perfeição, mas exige ação, atitude e comprometimento. Muitos não entendem que a decisão correta não se mede pelo conforto, pela ausência de medo, pela clareza total ou pela sensação de certeza absoluta. A decisão correta se mede pelo alinhamento com Deus, pela disposição de avançar apesar do medo, pela coragem de obedecer, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o mundo diz para esperar, mesmo quando o coração treme. E é aí que a diferença se manifesta. O indeciso permanece paralisado, vulnerável, perdido, enquanto o escolhido que decide, mesmo em pequenos passos, ativa o poder divino, recebe direção, proteção e aceleração no propósito. Cada decisão tomada em fé é uma barreira invisível contra o inimigo, é uma abertura para bênçãos, é um movimento que muda a trajetória da vida e cada hesitação é justamente o contrário. Um terreno fértil para engano, atraso e derrota. Deus honra a coragem, a fé, a atitude e a decisão. E Ele jamais abandona quem escolhe obedecer, mesmo que vacile. O céu observa o movimento do coração, a disposição para avançar, a prontidão para confiar, e recompensa aqueles que decidem mesmo diante do medo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe indecisão sem consequências. Não existe hesitação sem repercussão. Cada escolha espiritual, emocional ou moral tem peso, tem efeito, tem repercussão. E você, como escolhido, precisa compreender que a hesitação custa caro, enquanto a decisão mesmo difícil protege, honra e acelera o propósito de Deus. O chamado final é claro. Decida agora. Não espere um momento perfeito que talvez nunca chegue. Avance na fé, mesmo inseguro, mesmo frágil, mesmo temeroso. Cada passo em direção ao que Deus ordena ativa cobertura, proteção, direção e aceleração. E enquanto você decide, enquanto você avança, o céu age, o inimigo recua. E o propósito divino se manifesta. Mas quem espera eternamente pelo momento ideal
verá oportunidades perdidas, verá ataques silenciosos, verá atrasos e frustrações, porque o tempo da espera, quando mal interpretado, se torna terreno para confusão e prejuízo espiritual. A decisão é o divisor de águas entre vitória e atraso, entre avanço e paralisia, entre honra e vulnerabilidade. O indeciso atrai confusão, engano, ataque, atraso e até perdas, enquanto o escolhido que decide em fé ativa bênçãos, proteção, favor, direção e aceleração. Deus não espera a perfeição, Ele espera coragem, fé, ação e atitude. Ele recompensa quem decide. Ele cobre quem avança. Ele protege quem ousa dar o primeiro passo. E Ele acelera quem não permanece paralisado pelo medo, pelo julgamento alheio ou pela dúvida interna. Portanto, entenda hoje: cada decisão tem preço, cada escolha tem consequência, cada hesitação abre brecha e cada passo em fé ativa o favor divino. O inferno espera pelos indecisos, porque ele sabe que quem não decide dá espaço para engano, atraso e perda. Mas Deus honra quem escolhe, protege quem avança, acelera quem decide e cumpre o propósito daqueles que não ficam paralisados. A vida espiritual não permite neutralidade. A fé verdadeira exige decisão, coragem e movimento, e você precisa compreender que enquanto houver indecisão, haverá vulnerabilidade. E enquanto houver decisão em fé, haverá proteção, honra e cumprimento do propósito. Então decida hoje. Escolha a fé, escolha avançar, escolha obedecer, escolha agir, escolha mover-se mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo incerto, e veja o favor de Deus se manifestar, a cobertura espiritual agir, a proteção divina se instalar, o propósito acelerar e o inimigo recuar. Não espere mais, não titubeie mais, não viva em cima do muro. Cada decisão é um passo de fé que transforma sua vida, protege seu destino e honra o propósito que Deus colocou em você. Não permita que o medo ou a indecisão custem caro. Não permita que o inimigo aproveite sua hesitação. Avance, decida, escolha e experimente o poder de quem não permanece neutro. Comente: eu decido em fé. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal dos escolhidos para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, despertam a espiritualidade e aceleram o propósito divino.